Bom dia, eu sou o Gabriel e o trabalho intitulado Análise de Agrupamento aplicada à definição de domínios de estimativa para modelagem de recursos minerais. Fui orientado pelo professor João Felipe Costa e co-orientado pelo professor Diego Marques. Aqui o sumário da apresentação, a gente vai começar com a introdução, onde eu vou falar da motivação, das metas, dos objetivos e da metodologia aplicada. Depois vamos falar dos fundamentos teóricos, onde eu vou falar dos principais temas estudados na pesquisa. Depois vamos fazer uma ilustração com um estudo de caso com os dados de um depósito de fosfato e titânio, localizado na região central do Brasil. Depois vão ser feitas as considerações finais com as conclusões gerais do trabalho e sugestões para trabalhos futuros. Depois vão estar listadas as principais referências e, por último, mas não menos importante, os agradecimentos. Então vamos lá, começar com a introdução. Como principal motivação para abordar esse tema é que a gente reconhece que tradicionalmente a definição de domínios é feita de maneira bastante interpretativa e é sujeita a certas subjetividades, né? Quase sempre somente pautada no conhecimento geológico. E aí um geólogo acha uma coisa, outro geólogo acha outra coisa. E então, como meta, a gente tinha investigar métodos para que essa subjetividade fosse reduzida, né? Aumentar a objetividade dessa definição de domínios. E como meta adicional, verificamos o uso de aprendizado supervisionado para a classificação de novas amostras. Então, para atingir essa meta, traçamos vários objetivos. Primeiro, avaliar os métodos de agrupamento. Depois, avaliar os métodos de validação, né? Técnicas específicas, estatísticas e geoestatísticas. E testar a aplicação da classificação supervisionada para a classificação de novas amostras. A metodologia aplicada, primeiro, né, foi uma ampla revisão bibliográfica do que tinha publicado sobre o tema, testes com diferentes algoritmos de agrupamento, testes com o classificador supervisionado para inclusão e classificação automática de novas amostras, compilação desses códigos em Jupyter Notebook e aplicação da rotina em um banco de dados real 3D multivariado. Então, vamos falar dos aspectos teóricos agora. Primeiro com o tema principal, né, a análise de agrupamento, que afinal de contas é a análise de agrupamento ou cluster analysis na literatura internacional. É um conjunto de técnicas que estão inseridas no contexto de aprendizado não supervisionado de máquinas, que buscam identificar padrões nos dados e agrupá-los de acordo com as suas semelhanças. Existem diversos algoritmos disponíveis e a aplicação não é trivial. Existe uma série de escolhas e decisões que a gente precisa tomar. E diferentes soluções podem ser igualmente aceitáveis. É uma questão de se analisar qual aquela solução mais adequada para resolver o problema que a gente quer resolver. E um outro ponto importante também na aplicação da análise de agrupamento na modelagem de recursos minerais é sobre os métodos tradicionais versus métodos espaciais. A análise de agrupamento ela foi concebida de modo a se investigar as relações das amostras no espaço multivariado e não considerando as relações dessas amostras no espaço geográfico, algo que é extremamente importante para nós ao modelar recursos minerais. Então, nas últimas décadas, novos métodos têm sido propostos de modo a se analisar não só as relações no espaço multivariado, mas também no espaço geográfico. Então, como eu já falei, a aplicação dessas técnicas não é trivial, então uma série de decisões precisam ser tomadas e escolhas devem ser feitas. Então, a começar com o algoritmo, né? Qual algoritmo vai ser utilizado para se fazer essa análise? Qual o número mais adequado de grupos né, para se dividir esses dados? As métricas para se medir as distâncias entre esses grupos, o método para
incorporar informação espacial, entre vários outros. E sobre a validação, né, ao contrário dos métodos de aprendizado supervisionado, onde a validação é direta, é uma questão de se comparar valores preditos com valores reais, no caso dos métodos não supervisionados, como é o caso da análise de agrupamento, a validação não é tão direta assim. Então, existem métricas, né, e técnicas específicas para se avaliar os resultados, mas o que se faz é testar esses resultados comparativamente, né? Quais as configurações fornecem resultados mais adequados e não simplesmente quais as configurações verdadeiras, né, ou não. E existem técnicas específicas para se fazer essas avaliações, e aqui a gente usou os métodos de silhuetas, Davis-Bowden, Kalinske-Harabás e avaliação em espaço duplo, sendo que a avaliação em espaço duplo é dividida em duas métricas, né, o WCSS e a entropia espacial. Tanto o WCSS quanto silhuetas, Davis-Bowden e o Kalinske-Harabás, eles medem a qualidade dos agrupamentos no espaço multivariado. E a entropia espacial mede a qualidade dos agrupamentos no espaço geográfico. Adicionalmente, isso é uma proposta nossa com esse trabalho, é uma maneira de se medir a qualidade dos agrupamentos no espaço geográfico é através de medidas de continuidade espacial dos indicadores de cada um dos grupos. Então, aqui a gente tem um exemplo com o Jura. O Jura está dividido em 4 categorias ou grupos diferentes, e cada um dos mapinhas aí embaixo mostra os indicadores de cada um desses grupos. E o que a gente busca? A gente busca variogramas ou correlogramas dos indicadores que tenham um efeito pepita baixo e que sejam suaves, ao passo que variogramas ou correlogramas com efeito pepita relativamente alto ou muito ruidosos indicam grupos geograficamente fragmentados ou com baixa representatividade amostral. E uma vez definidos esses agrupamentos e feitas aquelas escolhas, né, a parametrização, a gente pode usar a configuração para se calibrar um classificador supervisionado de modo a fazer a classificação automática de novas amostras. Por quê? Porque a gente sabe que a mineração é uma atividade dinâmica, né? Então, novas amostras estão sendo constantemente adicionadas ao banco de dados. E realizar a análise de agrupamento cada vez que nova informação é incorporada seria muito pouco prático, mas, ao mesmo tempo, a gente quer que essas amostras sejam classificadas coerentemente aos grupos já estabelecidos na análise de agrupamento. E fazer essa análise manualmente, né, um analista humano fazer essas escolhas, é praticamente impossível, porque seria uma decisão que dependeria de relações no espaço multivariado e também no espaço geográfico. Então, aí entra o uso dos algoritmos de aprendizado supervisionado. E aqui existem vários algoritmos que podem ser utilizados, né, em Machine Learning. Aqui, como exemplo, a gente cita o KNN, a árvore de decisão, florestas aleatórias, entre vários outros. E a validação, nesse caso, é mais direta do que na análise de agrupamento. É uma questão de se comparar resultados preditos com valores reais. E, nesse caso, né, nesse trabalho, a gente usou matrizes de confusão e métricas globais, de precisão, recall e acurácia. Então, aqui tem um fluxograma geral, né, da proposta de trabalho. A ideia, então, é... No começo a gente tem dados originais, não agrupados, né, não rotulados. Então, a gente faz a análise de agrupamento com esses dados para identificar esses grupos. E aí, uma vez feita essa análise de agrupamento, esses dados passam a estar rotulados. Esses dados rotulados passam a calibrar um classificador supervisionado que vai executar a classificação automática de novas amostras. Então, esses novos dados vão entrar e vão ser
classificados automaticamente, vão sair rotulados e aí vão passar a incorporar aqui os dados totais, juntamente com aqueles dados que haviam sido originalmente agrupados, e aí a gente procede para a modelagem estatística e para as etapas subsequentes de modelagem. Esporadicamente, a totalidade dos dados pode ser usada para se revisitar a análise de agrupamento, né? Então, a gente faz uma revisão dessa análise de agrupamento, de modo a atualizar esses grupos e atualizar, inclusive, o classificador supervisionado. E a ideia é que isso tudo seja executado, então, em um processo contínuo. Então, uma vez lançadas as bases teóricas do trabalho, a gente passa para o estudo de caso. Os dados são oriundos de um depósito de fosfato de titânio, localizado na região central do Brasil, em um cinturão de dobras e empurrões denominado faixa Brasília, que sofreu influência de atividade magmática, que deu origem a domos de rochas de composição máfica, ultramáfica, alcalina. E aqui a gente tem uma foto com exemplos das rochas que mais ocorrem na região. A gente tem em A, bebedoritos, né, que são piroxenitos. Em B, a gente tem um carbonatito. Em C, uma brecha magmática. E na região, o manto de intemperismo ele atinge várias dezenas de metros de profundidade. E amostras de rocha fresca quase sempre são encontradas só em testemunhos de sondagem. Mas é justamente no produto de alteração dessas rochas que a gente está interessado, principalmente aqui, né, dos bebedoritos. O processo de mineralização ele é supergênico, então, e aqui a gente tem um perfil esquemático da jazida, ou seja, a concentração de fosfato e de titânio se dá por lixiviação de elementos móveis e de transformações químicas que acontecem durante o intemperismo. Então, lá no primeiro nível, a gente tem coberturas estéreis, depois a gente tem saprólitos, tanto no primeiro nível, que está enriquecido em titânio, quanto no segundo nível, que é onde está o fosfato. E lá na base do depósito temos as rochas semi-temperizadas e rochas frescas. Ali no cantinho uma foto da mina, onde no piso a gente tem o fosfato, depois o titânio e lá em cima de tudo as coberturas. Então, os dados foram tratados e esse tratamento passou por isotopização, porque para se aplicar a análise de agrupamento é necessário que haja resultados para todas as variáveis, ou seja, todas as amostras têm que ter dados para todas as variáveis. A gente também fez a eliminação das amostras que não apresentassem fechamento estequiométrico adequado e fizemos a regularização desse banco de dados de modo que a composta tivesse 3 metros de comprimento. Então, após o tratamento, o banco de dados passou a contar com 19.344 amostras, oriundas de 527 furos verticais. Esses furos estão dispostos numa malha semi-regular, conforme vocês podem ver aí no mapa de localização dos furos. E eles ocupam uma área de aproximadamente 17 km². São 13 variáveis contínuas disponíveis, sendo 12 óxidos e perda por calcinação, né, todos expressos em termos de porcentagem. E além dessas 13 variáveis contínuas, existem 2 variáveis categóricas, que dizem respeito a tipos litológicos e padrões de alteração intempérica. Né. Essas 2 variáveis categóricas são oriundas de uma classificações feitas na fase de aquisição de dados, ou seja, na fase de descrição de testemunhos de sondagem e de avaliação dos resultados químicos. E essas classificações são feitas quase sempre então, pelos geólogos. E com relação aos tipos litológicos, temos bebedoritos, coberturas, ZTI, que é a zona de titânio,
foscoritos, cianitos, carbonatitos e foscretes. Já com relação aos tipos de alteração intempérica, temos 5 tipos. Primeiro, o haloterito. Temos isalteritos de topo, onde está o titânio, isalteritos de base, onde está o fosfato, rochas semi-temperizadas e rochas sans. Então, nesse slide, a gente tem 2 seções verticais que mostram as amostras simbolizadas pelos tipos de alteração intempérica e pelos tipos de rocha. Na primeira seção, a gente vê em vermelho os haloteritos, na parte mais alta. Depois, em azul, os isalteritos de topo. Em amarelo, isalteritos de base. Em verde, rochas semi-temperizadas. E em cinza, rochas sans. Com relação a tipos de rochas, temos em vermelho, então, as coberturas. Em roxo, a zona de titânio. E em amarelo, os bebedoritos. E algumas ocorrências localizadas aí de carbonatitos, cianitos e foscoritos. Então, uma vez apresentados os dados e feita a contextualização geológica, a gente passa para a aplicação dos algoritmos de agrupamento e a validação propriamente ditos. Então, foram aplicados 4 algoritmos distintos para que a gente fizesse testes com diferentes abordagens. Então, foram 2 do tipo tradicional e 2 algoritmos do tipo espacial. Os do tipo tradicional foram o K-means e o aglomerativo hierárquico, que são 2 dos algoritmos mais utilizados em análise de agrupamento. A gente usou os códigos disponíveis na biblioteca scikit-learn. E do tipo espacial, a gente aplicou o agrupamento em espaço duplo, abreviado aqui por DSClus, de Dual Space Clustering, de Martin Boisvert 2018, e o agrupamento por estatísticas de autocorrelação, ou AC-Clus, de Autocorrelation Clustering, do Skluka 2005. Então, como eu já falei nos aspectos teóricos, existe uma série de decisões e escolhas que devem ser feitas quando a gente aplica esses algoritmos de análise de agrupamento, e para auxiliar nessa escolha, então, foi traçado um fluxo de trabalho a fim de permitir que a gente escolhesse o melhor algoritmo e o número mais adequado de grupos. Né? Então, foram gerados aí 7 cenários para cada algoritmo, de 2 até 8 grupos. Então, numa primeira etapa, as variáveis são padronizadas de acordo com essa equação, que pega a variável original, subtrai a média e divide pelo desvio padrão. Depois foram calculados os índices de silhueta, Kalinski-Harabas, Davis-Bowden e as métricas em espaço duplo, de Martin Boisvert, que são WCS e entropia espacial, que aqui está simbolizada por H. Depois foram selecionados os cenários mais promissores, com base nesses índices. E aí a continuidade espacial dos grupos foi verificada por meio dos correlogramas dos indicadores. E aí foi feita uma avaliação visual da distribuição espacial desses grupos. E aí, por fim, a avaliação estatística e a comparação com as tipologias da mina, para que a gente fizesse, para que fossem definidos os domínios estimativos. Esse fluxo de trabalho foi executado em linguagem Python 3, utilizando Jupyter Notebooks, com exceção da análise visual e dos correlogramas, que foram feitos com o software comercial Exatis. Então, aqui a gente tem vários gráficos, cada um referente a um daqueles índices que eu mencionei no slide anterior. Então, a gente tem nos eixos verticais Davis-Bowden, silhueta, Kalinski-Harabas, WCSS e entropia espacial. Já nos eixos horizontais, temos o número de grupos, né, em todos os gráficos. E cada cor se refere a um algoritmo diferente, né, de acordo aqui com a legenda. Então, azul a gente tem K-means, em verde hierárquico, em vermelho DSClus e em amarelo o AC-Clus. E o que a gente busca, né, com esses gráficos? Tanto para Davis-Bowden quanto para WCSS, a gente quer valores pequenos. Né? Quanto menor o índice, mais organizados os grupos no espaço multivariado. Já para silhueta e Kalinski-Harabas, quanto maior o índice,
mais organizados os grupos no espaço multivariado. E aí a gente já vê que os algoritmos do tipo tradicional, K-means e hierárquico, produzem resultados mais interessantes do que os algoritmos espaciais, sendo que o K-means é superior ao hierárquico. Já para a entropia espacial, que é o último gráfico, o que a gente busca são valores pequenos, né? Quanto menor a entropia, mais organizados, mais coesos os grupos no espaço geográfico. E aí a gente observa que os algoritmos do tipo espacial são superiores em relação aos algoritmos do tipo tradicional, conforme a gente já esperava. Sendo que o DS-Class supera o AC-Class em quase todos os cenários. Então, justamente por oferecer maior equilíbrio entre os aspectos multivariado e geográfico, a gente julga que o DS-Class é o melhor algoritmo. E, adicionalmente, a análise que pode ser feita com esses gráficos é com relação ao número mais adequado de grupos, né? E, apesar de a gente ver que valores inferiores, né, de K, ou menos grupos, oferecerem resultados interessantes, a gente sabe que grupos de menos acaba causando a mistura estatística de populações, o que não é interessante para a gente, pode acabar penalizando a qualidade dos modelos. E, por outro lado, grupos de mais acaba gerando grupos redundantes e complicando desnecessariamente as etapas subsequentes de modelagem, né? Serão mais grupos para se modelar os contornos, mais variogramas, mais estimativas para serem validadas, entre outros. Então, a gente busca por cenários intermediários, e aí então eu chamo a atenção aqui para os cenários com 4, 5, 6 e 7 grupos, que são os que a gente vai passar a avaliar de aqui em diante. Então, uma maneira adicional de se utilizar as métricas em espaço duplo, WCSS e entropia espacial, para que a gente possa analisar esses aspectos simultaneamente, é plotando esses dois num gráfico de dispersão. Aqui a gente tem WCSS no eixo vertical e entropia espacial no eixo horizontal. Cada um desses pontos indica uma configuração diferente, as cores indicam o tipo de algoritmo e os ícones indicam o número de grupos. Então, o que a gente quer? Valores pequenos, tanto de WCSS quanto de entropia espacial. Só que a gente vê que eles são inversamente proporcionais, né? Ou seja, a maior organização dos agrupamentos no espaço multivariado implica em fragmentação dos grupos no espaço geográfico. Ou seja, o melhor resultado, a melhor configuração, não vai ser aquela com o menor WCSS e nem aquela com a menor entropia espacial, mas configurações com valores intermediários. E aqui eu chamo a atenção, mais uma vez, para as configurações com 4, 5, 6 e 7 grupos do algoritmo DS-Class. Então, uma vez escolhidas essas configurações, a gente pode passar para a análise da continuidade espacial dos indicadores para a gente avaliar melhor a continuidade espacial, né? A conectividade espacial desses grupos. Então, aqui tem os correlogramas do cenário com 4 grupos, cada figura mostra os correlogramas de um determinado grupo. A gente tem, né, no primeiro, né, o grupo 0, o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Em verde são os correlogramas da direção leste-oeste, em vermelho da direção norte-sul. E em roxo tracejado, a gente tem os correlogramas da direção vertical. E a gente já logo nota uma forte anisotropia, né, desse fenômeno, com alcances no plano horizontal bem maiores do que na direção vertical. E para se analisar o comportamento a curtas distâncias e na origem, né, ou seja, o efeito Pepita, a gente olha especificamente os correlogramas da direção vertical. E em todos esses correlogramas a gente vê que o efeito Pepita é relativamente baixo e relativamente suave. Nos cenários com 5 e 6 grupos,
a gente vê comportamento semelhante, né? Aqui o conjunto da esquerda mostra os correlogramas do cenário com 5 grupos e a direita do cenário com 6 grupos. Então, em todos os casos também, efeito pepita relativamente baixo e correlogramas suaves. Já para o cenário com 7 grupos, a gente nota que o grupo 5 apresenta efeito pepita relativamente alto, né? Entre 40% e 50%, o que pode indicar que esse é um grupo espacialmente fragmentado ou com baixa representatividade amostral. Nesse slide a gente vê seções verticais de cada uma das configurações, né, de 4 a 7 grupos, e a gente nota o forte caráter de distribuição horizontal, né, uma vez que as espécies químicas estão organizadas por efeitos do intemperismo. E aqui eu chamo a atenção para o cenário com 7 grupos, especificamente para o grupo 5, né, que está aí em azul, mostrado, indicado com a seta, que apesar de não ser um grupo geograficamente fragmentado, é um grupo com baixa representatividade amostral. Por isso, então, o efeito pepita relativamente alto que a gente viu nos correlogramas dos indicadores. Então, por fim, a gente pode fazer uma análise estatística e a comparação com as tipologias da mina para que a gente tenha domínios de estimativa, né? Para a gente sugira domínios de estimativa. E nessa figura a gente vê vários gráficos de barras. Cada par de figura mostra uma configuração diferente, né, de 4, 5, 6 e 7 grupos. O conjunto da esquerda mostra comparações dos agrupamentos com os tipos de alteração intempérica, e o grupo da direita, as comparações dos agrupamentos com os tipos de rocha. Cada cor mostra uma tipologia distinta, de acordo com as legendas ali, e a primeira coisa que a gente nota é que, então, pode não existir uma única solução ao se aplicar a análise de agrupamento, a modelagem de recursos minerais, né? A escolha final, então, vai depender mais de aspectos operacionais e escolhas que devem ser feitas no dia a dia, né? De acordo aí com os cutoffs que são aplicados, com parâmetros de tratamento de minério, com aspectos operacionais de mina, etc. Mas o que a gente nota em todos esses cenários é que pelo menos 2 domínios são de estéreo franco, né? Um deles de materiais rochosos da base do depósito e o outro de coberturas. Então a questão é se decidir em quantos domínios serão divididos os materiais a serem lavrados como minérios. Então, nesse caso, considerando esses aspectos locais, a gente vê que os cenários com 4 ou 7 grupos implicam em perdas, né? A gente vê que o amarelo, que indica os materiais fosfatados, ele está, de certa maneira, fortemente presente no domínio 1, né, de ambos os casos, que deveria abrigar materiais estéreis da base do depósito, né, que estão aí em verde e em cinza. Isso implica em perdas, o que pode não ser interessante. Ou seja, a gente vê que os cenários com 5 e 6 grupos parecem ser mais interessantes. E aí eu chamo a atenção para uma particularidade também, que a gente vê cianitos aqui sendo agrupados no domínio 2, que concentra muito material fosfatado, né? É um grupo que se refere a minério de fosfato. E a presença desses cianitos pode fazer com que os teores globais de contaminantes se elevem em um domínio que deveria ser relativo a minérios, o que pode não ser interessante, mas isso deve ser analisado, né, no local, pela equipe que é responsável pelo modelo, enfim. E então
o que a gente acredita é que, então, uma abordagem híbrida, que incorpore classificações geológicas e análise de agrupamento, é mais interessante, né, do que simplesmente usar a análise de agrupamento cegamente, ou também definir esses domínios de acordo só com conhecimento geológico, sem fazer considerações no espaço multivariado, considerações adequadas. Então, uma vez, né, feitas essas escolhas e tendo sido analisados esses cenários, a gente pode pegar um deles e usá-lo para calibrar um algoritmo supervisionado para classificação de novas amostras, classificação automática de novas amostras. Então, foi escolhido o cenário com 5 grupos, por ser mais objetivo e com maior representatividade amostral por grupo, e o algoritmo escolhido foi o de florestas aleatórias, que é um dos algoritmos mais utilizados em aprendizado de máquina. Então, os 19.344 dados foram divididos, né, em dados de treino e dados de teste, numa proporção de 85% e 15%. E com os 85% de dados de treino foi feita uma validação cruzada, do tipo K-folds, com 5 folds, e um teste final com os 2.902 dados de teste. Então, aqui a gente tem os resultados da validação cruzada, as matrizes de confusão, a gente vê o destaque, né, para a diagonal principal, né, devido aos valores mais altos, e algumas classificações equivocadas devido às semelhanças entre alguns grupos. Mas com precisão e recall ali entre 85% e 95% e uma acurácia média de 92%, a gente julga que essa aplicação está adequada. Então, aqueles 2.902 dados de teste foram aplicados o mesmo algoritmo, com os mesmos parâmetros, e aqui estão os resultados. A matriz de confusão, né, com o destaque para a diagonal principal e com as mesmas classificações equivocadas que a gente tinha observado na validação cruzada. E com precisão e recall em torno de 90% e uma acurácia de 93%, a gente julga que o método é adequado e o modelo é satisfatório. Então, uma análise adicional que pode ser feita é as amostras de teste automaticamente classificadas podem ser observadas numa seção, né, em seções verticais, e a gente também pode analisar a distribuição estatística dessas amostras automaticamente classificadas. Então, à esquerda aí a gente tem 2 seções verticais de pontos diferentes da mina, com as amostras simbolizadas de acordo com o grupo aos quais elas foram classificadas. E à direita, os box plots mostrando a distribuição estatística de cada um dos grupos em cada uma das variáveis. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, o P2O5, ele mostra valores, né, apresenta valores mais altos aqui no grupo 1, que está em verde. E a gente vê ele localizado aqui nas seções verticais, logo acima do grupo 0, né, que é o grupo que concentra os materiais rochosos da base do depósito. O titânio destacado aqui no grupo 4, de vermelho, logo acima do nível fosfatado. E lá em cima de tudo, né, em cinza, a gente vê amostras classificadas como grupo 2, que apresentam teores relativamente altos de alumínio e PPC. Ou seja, os resultados eles estão em conformidade com aquilo que a gente esperava. Então, e por fim, a gente faz as considerações finais, começando com as conclusões gerais do trabalho. Primeiro, né, que técnicas que consideram a distribuição espacial das amostras são mais adequadas, como a gente já esperava, né, porque a componente espacial é essencial para nós na geoestatística e na avaliação de recursos. Esses métodos ainda não são totalmente automatizados, né, eles exigem conhecimento e bom senso,
E as características geológicas, elas devem sim orientar a análise de agrupamento, né? A análise de agrupamento ela não deve ser aplicada cegamente. E uma vez definidos os grupos, né, e escolhidas as configurações ou a configuração mais adequada, métodos de aprendizado supervisionado podem sim ser aplicados para a classificação automática de novas amostras. E por fim, apesar da subjetividade, né, nas definições preliminares, ou seja, na parametrização, na escolha do algoritmo, na escolha do número mais adequado de grupos, uma vez feitas essas escolhas, o aprendizado de máquina ele pode ser aplicado e permite análises complexas, né, no espaço multivariado e que envolve cálculos robustos, que podem ser feitos só por computadores, né, ou seja, impossíveis para seres humanos. E isso aumenta consideravelmente a reprodutibilidade do processo, né, uma qualidade que é essencial na avaliação de recursos minerais, principalmente para fins de auditoria. Então é um tema vasto, né, com muitas particularidades, então a gente acredita que desdobramentos interessantes podem se dar. Então aqui algumas sugestões para trabalhos futuros. Primeiro, que sejam exploradas aplicações, né, de outras técnicas da de análise multivariada, né? Por exemplo, o MDS, para a gente visualizar melhor as relações no espaço multivariado. Também a análise de agrupamento ela pode ser aplicada a componentes principais, ao invés de ser aplicada diretamente às variáveis, né? Até para a gente fazer uma análise de redução de dimensionalidade. Imagine, por exemplo, um caso com 40, 50 variáveis. Também que sejam investigados outros métodos de transformação pré-agrupamento. Aqui a gente usou aquela transformação padrão, né, que subtrai a média e divide pelo desvio padrão, mas a gaussianização também poderia ser interessante. Aplicar esse fluxo de trabalho a substâncias de comportamento mais errático, né, como cobre e ouro. Obviamente, os resultados que a gente observou aqui no fosfato, eles não são universais, né, ou seja, a gente pode ter resultados diferentes em casos onde as classificações, né, as tipologias da mina não sejam tão claramente observadas de acordo com as análises químicas. Então, a correspondência com os grupos obtidos na análise de agrupamento, na análise de agrupamento pode não ser tão direta. Também pode ser feito um estudo com variáveis geometalúrgicas. Geometalúrgica é um assunto que está em voga. E o estabelecimento de domínios geometalúrgicos adequados é essencial. Também poderia ser feita automatização, né, da análise da continuidade espacial dos indicadores. Aqui, aquela análise foi manual, né, então poderia ser feita uma incorporação dessa análise aos próprios algoritmos, talvez com tabelas de covariância. E por fim, né, uma sugestão final, conduzir esse processo completo, conduzir um processo completo de modelagem estimativa utilizando a análise de agrupamento para a gente avaliar, né, as implicações dessas análises no cálculo de recursos e reservas e de repente até comparar com os resultados que são obtidos com métodos convencionais de definição de domínios. Então aqui as referências utilizadas na apresentação. E aí por fim, queria fazer alguns agradecimentos especiais. Primeiro aos meus orientadores, professor João Felipe e professor Diego, né, pela inspiração e pelos exemplos e pela paciência nos momentos de dúvida. A todos os outros professores e aos colegas do LPM por fazerem desse ambiente aqui um ambiente, né, saudável e muito fértil em ideias. A Mosaic Fertilizantes por disponibilizar os dados. Ao Capone e a equipe da Mosaic por permitirem uma visita de campo que foi muito relevante para o trabalho e para o meu aprendizado. A CAPES e a Fundação Luiz Engler pelo apoio financeiro. E aos membros da banca
por aceitarem o convite e contribuírem com a avaliação do trabalho. E a todos vocês pela atenção. Obrigado.